nossa casa, a gente lava a louça, pomos a mesa do pequeno almoço e de jantar. Se tivesse que descrever o acolhimento em uma palavra, seria conquistas. Uma grande porcentagem de sem-abrigos em Portugal são ex-acolhidos, é porque não foram devidamente acompanhados nesse pós-acolhimento. E é também importante nós, jovens que estamos no acolhimento, darmos a nossa cara, não é nenhuma vergonha. Eu gostava de ter um dia uma família. Cada vida é uma história, mas há marcas, urgências, necessidades comuns entre quem teve de crescer em situação de acolhimento, seja numa instituição, seja numa família que não era a sua. Segundo o relatório Casa, que faz a análise anual da situação de acolhimento em Portugal, em 2023 havia 6.183 crianças e jovens institucionalizados e 263 acolhidos em famílias. Eu sou Ângela Roque e neste episódio do Vidas Invisíveis vamos falar sobre a saída do acolhimento e os desafios e oportunidades de recomeçar na vida adulta. É convidado João Pedro Gaspar, professor, doutorado em Psicologia da Educação pela Universidade de Coimbra, mentor e coordenador da PAGE, a plataforma de apoio ao ex-acolhido. Em 200 e tantas casas de acolhimento temos muito boas, temos boas e temos sofríveis. E um jovem que queira sair aos 18 anos pode fazê-lo. E por vezes os 18 anos são um perigo. Eu falo de distritos que não têm pedopsiquiatras. Mesmo a pagar não há. Porque não é uma prioridade. Ainda continua a haver um estigma a questão da saúde mental. Se eu não sou treinado para o que quer que seja a condução, seja o que for, eu nunca vou adquirindo essas habilidades. Então estes jovens que estão numa fase determinante da vida, porque daqui a 1, 2 anos vão ter a oportunidade de viver sozinhos, completamente autónomos, precisam mesmo de ser treinados para a decisão e de falhar, mas de falhar com retaguarda. Olá, João Pedro Gaspar. Desde quando é que existe esta plataforma e que trabalho desenvolvem? Esta plataforma surgiu formalmente em 2016, embora eu tivesse um bocadinho antes, já feito o embrião, porque fui trabalhando em casas de acolhimento desde o final do século passado. E depois de lá trabalhar e de acompanhar muitos jovens que iam saindo, percebi que não estava a fazer um bom trabalho, porque eles tinham muitas dificuldades em se integrar socialmente, até a nível profissional. Percebi que a literatura em português não tinha nada, mesmo noutras línguas não tinha muito, e então resolvi fazer na altura o primeiro doutoramento em Portugal nesta área. As conclusões de 100 e tantos jovens que participaram no estudo levaram precisamente à necessidade de criar uma resposta de retaguarda no pós-acolhimento. E foi no âmbito de uma investigação-ação da Universidade de Coimbra, onde de resto sou investigador, que acabou por surgir a PAGE e depois formalizada em 2016. Quais são as principais necessidades que foi identificando e que a PAGE tenta dar resposta? A PAGE tenta dar resposta essencialmente às 3 grandes necessidades, que são a saúde mental, o alojamento e a inserção profissional, o emprego. Claro que tem que haver uma base. O emprego é importantíssimo, mas para se conseguir manter um emprego, que é mais difícil manter do que conseguir um emprego, uma oportunidade até é dada, mas depois por vezes não é aproveitada, temos que perceber se realmente, desde logo, se há currículo feito, se há motivação, se há treino para respeitar horários, respeitar hierarquias, portanto ser responsável, mas também se há aquela motivação naturalmente intrínseca e se há acima de tudo, uma estrutura emocional capaz de não desistir. Porque, por vezes, o caminho mais fácil é a desistência. Portanto, o emprego para nós é mesmo importante, porque achamos que estes jovens que não têm que viver da mendicidade, não têm que viver da subsídio-dependência, muito menos da delinquência, portanto, não têm que viver nenhum destes caminhos, têm que viver do seu rendimento. E para isso, têm que estar preparados para um mundo do trabalho, que é exigente, como nós sabemos, e nós tentamos fazer esse trabalho prévio antes das oportunidades de emprego, e já foram várias dezenas. Tentamos sempre perceber que ser humano que ali está, o que é que ele sabe de si próprio, portanto o autoconhecimento, quais são os alicerces, qual é o propósito, se é que o tem, quais são os sonhos, porque às vezes uma cabeça cheia de medos não tem espaço para sonhos e todos precisamos de ter sonhos e estes jovens precisam muito de sonhar, de acreditar e de ir atrás desses sonhos. E de ter estabilidade a vários níveis, não é? Esses vários níveis que referiu. Com certeza. Da portanto, saúde mental. A saúde mental, mas claro. Também condições de vida, não é? É mesmo isso. E o que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O que é que lhe arranjamos primeiro? Bom, aqui realmente é preciso alguma ginástica e acima de tudo é preciso confiança. E a confiança é recíproca. Nós, normalmente na vida, quando precisamos de um conselho, aceitamos alguém que nos conhece bem, alguém que gosta de nós. Portanto, nós tentamos criar relação com o jovem que chega até nós.
E o criar relação implica até ir para contextos mais diferenciados possível, se for preciso comer um gelado ou ter uma conversa perfeitamente informal, para depois eles perceberem que nós somos seres humanos, independentemente da nossa formação académica, de até podermos ser técnicos, somos seres humanos. Quando começam a confiar em nós, deixam aqui um espacinho para nós conseguirmos atingir o âmago e perceber que realmente, por vezes, eles quando vêm pedir ajuda, vêm como estão habituados a pedir ajuda a várias entidades. Já tivemos alguns casos destes. Quando conseguimos chegar até eles de uma maneira mais profunda, normalmente notamos um potencial incrível e uma vontade até de mudar de vidas, às vezes de párias, porque temos algumas situações de jovens que estiveram como sem-abrigo durante muito tempo, ou de jovens que se dedicaram até a situações menos lícitas, inclusivamente, e depois quando percebem que realmente há alguém que lhes pode servir de retaguarda, mesmo que eles falhem, porque a questão prende-se muito com isto, o poderem falhar, mas terem uma retaguarda, e não o falharem e se falharem, eu zero de novo. E eles estão habituados a isso. É que quando falham, não têm mesmo mais nada e têm que voltar ao zero. E a ideia é eles, mesmo que falhem, perceberem que já deram passos, e passos positivos, claro. Portanto, esta fase da passagem do acolhimento para a autonomia, há muitos riscos. Há muitos riscos. E está desprotegida, digamos assim, ou seja, o Estado acautela que em situação de risco uma criança ou um jovem é retirada à família biológica e é entregue a uma das soluções que existem, mas depois descura esta fase mais avançada? Qualquer criança ou jovem que cresce numa casa de acolhimento é privado de um direito fundamental, o direito a crescer numa família, na sua família biológica, na sua família alargada, numa família adotiva, numa família de acolhimento, numa família. Não cresce em nenhuma família, cresce numa casa de acolhimento. Tentamos que não sejam instituições e que sejam mesmo casas de acolhimento, porque nenhum ser humano deve ser institucionalizado. No máximo será residencializado, viver numa residência, mas nós queremos mesmo que sejam acolhidos. Também ainda não ultrapassámos essa palavra, é não é? Mesmo isso. Portanto, eu própria a referi no início. Quando comecei no início a trabalhar nesta área, havia realmente lares, orfanatos, instituições e havia utentes. Agora, felizmente, há crianças e jovens acolhidos e há casas de acolhimento. Se funcionarem, para além da semântica, há realmente muitas vantagens. Mas reparem, estes jovens que acabaram por estar privados deste direito são jovens que, à partida, têm uma grande apetência para necessitarem de psicoterapias. O mesmo relatório CASA explica isso mesmo. Há uma percentagem muito elevada de jovens que têm acompanhamento psicológico, pedopsiquiátrico, psiquiátrico, portanto, tomam medicação. É natural que assim seja, porque é um direito fundamental que lhes foi sonegado e mais, o que levou a que esse direito lhes fosse sonegado, porque não há retiradas por nada, portanto é porque houve ali mais uma história e que nós sabemos, o que se passa na infância não fica na infância e portanto eles acarretam uma mochila muito pesada. Esta mochila, sendo pesada e por muito que possa ir sendo trabalhada até ser atingida a maioridade, certamente não fica tudo resolvido. Não há uma noite mágica dos 17 anos, 365 dias em que eles acordam e que realmente já não têm nenhum problema para continuarem a ser acompanhados. Se quiserem sair, a lei prevê que sim. A liberdade assiste-nos, mas a liberdade tem um preço. E um jovem que queira sair aos 18 anos pode fazê-lo. E por vezes os 18 anos são um perigo. Porquê? Porque ficam cansados das regras de algumas casas de acolhimento. Algumas casas de acolhimento ainda têm que entregar o telemóvel às 10 da noite, igual aos outros meninos que têm 14, 15 anos, eles já são mais velhos. Portanto, há ali uma série de situações que eles não conseguem compreender muito bem porque é que o colega de carteira dele, da escola, não tem que cumprir e ele tem que cumprir tudo aquilo. Isso faz com que às vezes haja aqui um ímpeto muito grande pela liberdade e acham que cá fora que são super-homens e super-mulheres, os 18 anos são isso mesmo. Quando isto acontece, nós temos jovens que depois deixam de ter acompanhamento psicológico, pedopsiquiátrico, psiquiátrico, quer que seja, e desde logo comprometem muito aquilo que é a saúde mental. Portanto, o terapeuta de referência, alguém que fosse acompanhando, portanto falamos sempre de vítimas prematuras, mas que têm a vida toda para sofrer as consequências, alguém que fosse acompanhando aquele jovem, mesmo no pós-acolhimento, pode haver até uma situação, e acontece muito, da deslocalização. Por exemplo, o jovem que esteja acolhido no Fundão pode ser de Porto Alegre, ou pode ser de Évora. Portanto, e depois, quando sai, por vezes volta à terra onde cresceu, onde nasceu, etc. E depois, claro, não tem
acompanhamento na questão da saúde mental. Não tem acompanhamento por vários motivos. Desde logo porque o próprio Estado não assegura esse terapeuta de referência, porque ele está deslocalizado. Depois porque não é uma prioridade. Ainda continua a haver um estigma a questão da saúde mental. Portanto, a medicação, o tomar medicação. Há muitos jovens que não aceitam isso, que não aceitam, que precisam desse acompanhamento e dessas terapias para poderem estar estáveis. Estigma da parte dos próprios jovens. Exatamente. Sim. Resistência. Resistência. Assumem muito. Aliás, há casas de acolhimento onde entre eles distinguem-se os que tomam medicação e os que não tomam, porque por vezes a medicação, em alguns casos, também é uma medicação forte e eles não gostam muito naquilo em que se transformam a partir da hora de jantar, em que tomam aquela medicação mais forte para poderem dormir. E, portanto, às vezes recusam. E assim que atingem a maioridade, querem sair, lá está, atrás de uma liberdade que é efêmera, é enganadora, mas sim, também têm essa liberdade de não serem seguidos em termos de saúde mental. E a saúde mental aqui não é de sumenos, é a base para tudo isso, é a base para o bem-estar subjetivo, é a base para o alojamento, para a habitação, é a base para um emprego com dignidade. Portanto, muitas vezes nós conseguimos oportunidades para alguns jovens, mas depois porque a questão da saúde mental não está organizada, acaba por ser uma oportunidade perdida, digamos assim. A plataforma dá apoio neste sentido? Sim, damos apoio psicológico, desde logo, e acompanhamos, neste momento, por exemplo, temos um jovem internado numa unidade psiquiátrica em Coimbra, no Hospital do Sobral Cid, já está internado há algum tempo, irá ter alta, já são vários internamentos, tem comunidades terapêuticas, temos também nas Irmãs Hospitaleiras, portanto, temos tido jovens em vários hospitais psiquiátricos, onde vamos dando o acompanhamento que conseguimos, visitas, quando são internamentos de muito longa duração, por vezes, aconteceu na altura do Natal, lancharem connosco, ir ao mercadinho de Natal, por exemplo, conseguimos fazer essas saídas. Ao nível das medidas que existem do Estado, criadas pelo Estado, o que é que devia mudar, em sua opinião, nomeadamente para esta fase da passagem à autonomia? Bom, era necessário que durante o tempo que estão acolhidos, a autonomia fosse sempre sendo trabalhada. Não é? E não me refiro apenas à autonomia funcional. Também à autonomia funcional. Nós temos casas de acolhimento que pertencem a instituições, aqui sim, instituições, IPSS, que têm muitas respostas. Tantas que a comida nunca é feita na casa de acolhimento. Ou seja, é uma casa que nunca cheira a refogado, a comida de forno, a coisa nenhuma, porque a comida vem sempre em tabuleiros metálicos, quentinha, com aquelas normas todas do HACCP, do que quer que seja, mas é uma casa que nunca cheira a comida, porque vem de outras respostas, lá está, seja de herpes, seja do que for. E, portanto, a autonomia funcional em algumas casas é uma miragem. Claro que temos cada vez mais casas que têm cozinhas familiares e que estes jovens podem treinar. E a cozinha não é de sumenos. A roupa também é outra questão importante. Também a higienização do espaço. E quando eu digo do espaço, refiro-me ao espaço público, mas também ao quarto e também à casa de banho. Porque há casas de acolhimento em que os homens, só porque são rapazes, não têm que limpar as casas de banho. E há outras em que as raparigas limpam. E, portanto, logo aqui é uma situação... ainda lenta. E aqui falamos de autonomia funcional. Mas aquela que... Ou seja, não são preparados. Não são preparados. Falando no caso dos rapazes. Exatamente. Para depois viverem sozinhos. Não há um modelo que seja tipificado para todas as casas. Há casas que já trabalham muitíssimo bem. Há casas que já têm unidades de pré-autonomia. Há casas que dão um cartão com um valor para eles irem às compras. O ir às compras é determinante. Eles têm que saber comprar, mas têm que saber gerir. Sim, e aqui entramos na transição da... E não aprendem se não o fizerem, não claro, é? De facto. É mesmo aí que eu quero chegar. Portanto, da autonomia funcional para a autonomia emocional. O treino para a decisão. O poder decidir as pequenas coisas. Alguns chegam a verbalizar que eu nunca decidi nada na vida, porque alguém decidiu que eu que saía da minha família, alguém decidiu para que casa de acolhimento é que eu ia, e lá alguém decide qual é o dia que vamos à praia, o que é a comida hoje, amanhã e depois, a que horas é que é a refeição. Alguém decide tudo por mim, eu não tenho que decidir nada. Ora, se eu não sou treinado para o que quer que seja a condução, seja o que for, eu nunca vou adquirindo essas habilidades. Então estes jovens que estão numa fase determinante da vida, porque daqui a 1-2 anos vão ter a oportunidade de viver sozinhos, completamente autónomos, precisam mesmo de ser treinados para a decisão e de falhar, mas de falhar com retaguarda. E infelizmente há algumas casas de acolhimento que ainda dizem qualquer coisa deste género. Tu depois lá fora fazes o que tu quiseres, mas enquanto aqui estiveres é como eu quiser. Eu acho que devia ser ao contrário. Enquanto eles têm retaguarda, é que lhes poderia ser permitido
ter, obviamente, consequências das suas decisões, porque isso é crescer, isso é ser pedagógico, mas darem-lhes essa oportunidade de poderem decidir. Quando não lhes é dada essa oportunidade para decidir, eles depois, quando finalmente podem decidir e não estão treinados, às vezes não tomam as melhores decisões. Portanto, aqui não é tanto uma questão do que o governo pode fazer, porque a própria portaria, que foi aprovada no final de dezembro de 2023, já há um ano e pouco, esperamos a qualquer momento que possam ser assinados os primeiros acordos, já de acordo com esta nova portaria, uma portaria que visa qualificar o acolhimento residencial, fala muito nisso, na questão da preparação para a saída. Essa é uma questão fundamental, que cada casa tem que arranjar o seu modelo. Porque é assim, é difícil haver alguma legislação, haver alguma força de lei que diga exatamente o que é que cada casa deve fazer, porque cada casa é que sabe as especificidades. Uma casa em Penamacor não pode ter o mesmo modelo de preparação para a autonomia que uma casa no centro de Lisboa. O que é que adianta? Em Penamacor está-lhes a explicar as redes do metro. Não há metro em Penamacor, nem se estima que vai acontecer, se calhar, nos próximos 100, 200, 300 anos. Portanto, é importante que a autonomia seja dada de acordo com as características também dos jovens que têm, portanto, ser um fato à medida, eu costumo dizer do contexto, até da própria filosofia da casa, porque há casas que têm uma filosofia muito interessante, que têm os amigos para a vida, que têm várias entidades que acabam por, de alguma maneira, permitir que estes jovens vão tendo, fora do acolhimento e do contexto do acolhimento, vão tendo a oportunidade de contactar com outras pessoas, desde logo. E há outras casas que são mais fechadas e onde não há, por exemplo, este tipo de retaguarda, diria eu, da sociedade civil. Bom, o sistema de acolhimento está a ser avaliado, mas do que conhece, temos boas leis já, temos boas instituições, que avaliação é que faz? Em 200 e tantas casas de acolhimento é sempre difícil dizer, mas sim, temos muito boas, temos boas e temos sofríveis. Uma vez uma senhora ministra perguntou-me, disse-me que se calhar eu seria a pessoa no país que conhecia mais casas de acolhimento. Que tipos é que havia? Eu disse que havia essencialmente 2 tipos de casas de acolhimento. Aquelas que já fazem muito e acham sempre que fazem pouco, querem sempre melhorar e ir à procura, até porque a sociedade não é estática, e há as outras que acham que sempre fizeram assim. E como sempre fizeram assim, é aquele caminho e é o único caminho. E já não tem muito mais a aprender. Seria importante assegurar que ao longo do percurso destas crianças e jovens que são retirados às famílias biológicas, que continuassem a ter uma rede de suporte além das instituições. Projetos como Amigos para a Vida, estou a lembrar-me agora, não é? Que faz isso. É fundamental. É fundamental do ponto de vista até também da saúde mental das crianças. E quem acompanha, como eu, há muitos anos, ex-acolhidos, percebe que pode ser aqui um fator indicativo de sucesso. Por vezes perguntam-me qual é a taxa de sucesso, e eu tenho sempre dificuldade em definir sucesso, desde logo. Sim. Costumo dizer na brincadeira, mas mais ou menos a sério, que alguns jovens, o sucesso, eles chegarem ao final do dia vivos. Tal é o risco que correm e tal é até a ideação suicida que têm. O sucesso assim chega a ser elevado. Assim. Chega a ser assim, chegamos a ter situações muito sérias mesmo, e infelizmente algumas consumadas. Mas estava eu a dizer que esta rede de suporte, o fator indicativo. Esse fator indicativo tem a ver com o seguinte: portanto, nós temos perfeita consciência que jovens que durante o tempo do acolhimento frequentaram até os escoteiros, o futebol, o handball, os grupos como os Amigos para a Vida, a catequese, o teatro, o que quer que seja, algum desporto, alguma forma de arte, portanto, acabam por os preparar melhor. E depois têm uma rede social, e não me refiro ao Insta nem ao Facebook, refiro-me a uma rede social humana, verdadeira, que lhes permite depois, quando têm uma dificuldade, pedir ajuda. Portanto, ficam mais preparados para aquilo que é a vida do dia-a-dia. Os nossos filhos preparam-se porque falam com os tios, com os padrinhos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os filhos dos nossos amigos. São esses, no fundo, que acabam por ser os pares. Muitos destes jovens acabam por, como eu disse, ser deslocalizados. Eles crescem dentro de uma casa de acolhimento que por vezes é uma bolha e quase não lhes permite sair para outras atividades. E essa falta de contexto acaba por se refletir. São aquelas amizades que não existiram, existem só as da casa e não existem outras. E nós temos realmente alguns casos de jovens ex-acolhidos muito bem sucedidos em todos os aspectos, socialmente, e começo a notar, e são apenas dados empíricos, não tenho nenhum estudo sobre isso, embora estejamos a trabalhar no primeiro estudo longitudinal feito em Portugal de ex-acolhidos, estamos a trabalhar lá na Universidade de Coimbra nesses estudos, estou a orientar o doutoramento nessa área, mas o que me parece é que realmente, quando os jovens, durante o acolhimento,
conseguem ter a oportunidade de contactar com a sociedade civil, nas mais variadas áreas, acabam por ficar melhor preparados para enfrentar as situações difíceis, porque são situações difíceis que acabam por ter quando saem do acolhimento. Já falou aqui em alguns riscos, o da delinquência juvenil também é um risco, nesta fase sobretudo, não é? Sim, infelizmente costumo dizer, e porque é verdade, que tenho mais cartões de visitante de prisões do que multibancos. Inclusivamente chego a ter 2 cartões da mesma prisão, um para cada recluso. Sim, temos muitos jovens ex-acolhidos que acabam por ter problemas com a justiça. Uns problemas mais sérios, outros problemas menos sérios. Do Linhó a Passos Ferreira, da Carregueira a Castelo Branco, de Coimbra a Leiria, portanto vários estabelecimentos prisionais acabam por ter jovens que passaram por casas de acolhimento. Portanto, ainda é uma percentagem significativa. Eu imagino que sim, mas só esse estudo... Não há dados também, não há dados absolutamente. E isso também faz aumentar algum estigma que existe em relação à forma como a sociedade olha para um jovem que é ex-acolhido. Eu acredito que, e o terceiro eixo da PAGE, portanto o primeiro eixo é apoiar quem já saiu do acolhimento, o segundo é melhorar o perfil de saída e o terceiro é sensibilizar para esta temática. Eu acredito que a visibilidade que foi sendo dada à causa, essencialmente, e também o Prémio de Direitos Humanos que a Assembleia da República nos atribuiu em 2023 e alguma notoriedade que a plataforma vai tendo, essencialmente a causa que defende vai tendo, eu acho que de alguma maneira acabou por mudar um bocadinho aqui esse estigma para uma discriminação positiva, que bem preciso, de uma discriminação positiva. Portanto, deixamos de ter, não falamos de comiseração, nem de compaixão, falamos realmente de uma questão até de justiça social, se quisermos. Alguém, como eu disse anteriormente, que foi vítima precoce, vítima ainda na infância, mas que tem a vida toda para sofrer as consequências. Portanto, tudo o que nós, sociedade, empregadores, seja qualquer setor da sociedade civil, possa fazer para minimizar essas consequências, e temos, inclusivamente, já com força de lei, por exemplo, no acesso a medidas de emprego, no acesso a estágios, portanto o IFP já considera a pessoa. Eu não quero, vou tentar dizer o que lá surge. Pessoa a quem foi aplicada medida de colocação e acolhimento residencial. Portanto, ex-acolhidos, no fundo, acabam por ser considerados um público particularmente vulnerável e entrar a par com vítimas de violência doméstica ou outras que são considerados. Portanto, ter aqui uma discriminação positiva também no acesso, no fundo, a estágios e empregos. Isso é importante. Há casos em que os jovens podem querer voltar à instituição onde estiveram acolhidos, por qualquer razão saíram, não correu bem, isso é possível? Agora, felizmente e finalmente já é possível, sim. A Lei 23 de 2023, que entrou em vigor no primeiro dia útil de 2024, com o Orçamento de Estado de 2024, já permite precisamente o direito ao arrependimento. Uma lei que nos deu algum trabalho, porque deparávamos muitas vezes com situações dessas, com jovens que por algum motivo, e por vezes eles próprios eram alheios a esses motivos. Lembro-me da pandemia, lembro-me de doença de um familiar, lembro-me de outras situações em que eles não tinham qualquer responsabilidade. A verdade é que as coisas não correram como eles idealizaram. E, portanto, saindo do acolhimento, ficavam completamente desamparados. Agora podem pedir ao gestor de processo para voltarem a reintegrar o sistema de promoção e proteção. Nada lhes garante que fiquem exatamente no mesmo quarto, na mesma cama onde estiveram acolhidos. Podem ir para outra casa de acolhimento, podem ir para a mesma, podem ir para um apartamento de autonomia, podem receber o apoio em autonomia de vida, portanto pode haver alguma resposta. A verdade é que podem pedir para reingressar no sistema de promoção e proteção. Portanto, isso foi uma alteração importante do seu ponto de vista. Importante, lutámos muito por ela e, entretanto, o projeto de lei até já tinha número, e quando o Governo, quando a Assembleia da República foi dissolvida, o ano passado, voltou à estaca zero, mas sim, depois retomamos e conseguimos, e está em vigor, e felizmente já temos casos de norte a sul do país, de jovens que têm este direito ao arrependimento, porque aos 18 anos ninguém está preparado para tomar uma decisão irreversível. Para terminarmos, e se lhe pedisse que deixasse, se pudesse dar um conselho a quem legisla, qual seria o conselho que daria? Que a portaria aprovada em dezembro de 2023
deixasse de estar apenas no papel e que passasse a ser realmente aplicada, e quando eu digo aplicada, é que os protocolos, os acordos fossem celebrados rapidamente e em todo o país, para que as primeiras casas que o fizessem pudessem ser farol, digamos assim. Eu estou a lembrar-me que ao longo da nossa conversa fomos referindo a importância da saúde mental. O acesso a ter um psicólogo, um terapeuta é muito caro para a maioria dos portugueses. A esse nível também se devia mudar alguma coisa ao nível do Serviço Nacional de Saúde? Claro que sim. Ou até da comparticipação por parte dos seguros, que não acontece? Que as famílias precisam disso, os jovens e as crianças precisam disso? Precisam que haja uma distribuição mais ou menos homogénea por todo o país, porque há zonas do país, eu falo de distritos que não têm pedopsiquiatras, distritos inteiros que não têm pedopsiquiatras, mesmo a pagar, e por vezes a pagar bastante, não há quem queira percorrer muitos quilómetros para acompanhar ou para se deslocalizar. Sim, eu entendo que a saúde mental é a base, como eu disse, e se foram privados de um direito fundamental e se têm uma mochila tão pesada, precisam mesmo que nós, Estado, e o tal pai-Estado, porque alguns sentem que são praticamente filhos do Estado, precisariam de olhar para eles de uma maneira que, lá está, a tal justiça social, é que pelo menos naquilo que é essencial, que é este equilíbrio, falamos de saúde mental, possa acontecer. É imprescindível que eles tenham, como que há o cheque dentista, que eles tenham um cheque para a saúde mental, que possa ser aplicado, porque não é uma prioridade para eles gastar o pouco dinheiro que têm na questão da saúde mental. Embora seja importantíssimo, eles não têm essa consciência. João Pedro Gaspar, muito obrigada por ter vindo à Renascença. Ora essa, eu é que agradeço a oportunidade. Com o convidado João Pedro Gaspar, coordenador da Plataforma de Apoio ao Ex-Acolhido, encerra esta temporada do Vidas Invisíveis, um podcast de Renascença em parceria com a Associação Candeia sobre a realidade do acolhimento de crianças e jovens em risco. Na nossa casa, a gente lava a louça, pomos a mesa do pequeno almoço e de jantar. Se tivesse que descrever o acolhimento em uma palavra, seria conquistas. Uma grande percentagem de sem-abrigos em Portugal são ex-acolhidos, é porque não foram devidamente acompanhados nesse pós-acolhimento. E é também importante nós, jovens que estamos no acolhimento, darmos a nossa cara, não é nenhuma vergonha. Eu gostava de ter um dia uma família.